Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula sobre filósofos contemporâneos. Vamos estudar hoje Habermas e Husserl, tá? Na aula passada estudamos um pouco sobre Schopenhauer e Kierkegaard, tá? Nós temos aqui a vontade de viver, então nós temos aqui a nossa livre escolha, nossa vontade sempre de querer um propósito para a nossa vida. Então é importante voltar um pouquinho na videoaula passada ou então ler um pouquinho a apostila para a gente poder entender um pouco mais a fundo esses dois conceitos aqui. Vamos estudar os teóricos contemporâneos, que são esses pensamentos da filosofia contemporânea. Retomando um pouquinho, brevemente, a filosofia contemporânea, ela está sempre buscando o desenvolvimento da nossa razão, o nosso propósito enquanto ser humano, nosso propósito de desenvolver a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de tomar decisões e a nossa capacidade de investigar e também trazer soluções para nossas indagações, perguntas, dúvidas que surgem na nossa sociedade contemporânea. Então, nós estamos aqui em busca de desenvolver a nossa razão humana, porque hoje nós temos um tipo de razão, no século XXI nós temos um tipo de razão. Pode ser que daqui 3 séculos nós tenhamos uma outra mentalidade, a nossa razão talvez esteja bem mais evoluída do que a nossa atual hoje, ou pode acontecer também dela estar menos evoluída ou permanecer da forma que está. Então, Habermas é um filósofo contemporâneo que ainda está vivo. Essa razão dialógica surgiria dos diálogos e dos processos argumentativos em determinadas situações. Nesse sentido, o conceito de verdade, apresentado pelo filósofo, é fruto das relações dialógicas e, portanto, é denominado de verdade intersubjetiva ou entre sujeitos. Aqui eu trouxe para vocês um esquema de como que Habermas ele vai catalogar esse desenvolvimento da razão humana. Dentro da filosofia, dentro da escola de Frankfurt, né? Então, ele categorizou a razão humana em 2 tipos de instrumentos. Nós temos aqui a razão instrumental e nós temos a razão comunicativa. Baseando sempre que na contemporaneidade nós temos uma sociedade massiva, né? Que fazer com que as pessoas sempre trabalhem exaustivamente. Então, eles estão analisando esse contexto ali do século XVIII ao século XX. Então, nós temos a razão instrumental e a razão comunicativa. A razão instrumental é o mundo do trabalho. Nós temos, então, no mundo do trabalho, nós temos o mundo capitalista, né? A tecnologia avançada e a produção em alta escala. Então, na razão comunicativa, nós temos o mundo da vida, que é agir comunicativamente, conhecimento e interesse e a nossa modernidade. Qual que é a diferença entre as duas? Analisando aquele contexto histórico ali do século XVIII ao século XX, nós temos uma sociedade massiva, né, surgindo aí várias tecnologias. A tecnologia está se avançando cada vez mais. E o mundo do trabalho também está precisando de mão de obra, para que pudesse, né, fabricar novos instrumentos. Então, nesse mundo aqui do trabalho, nós temos realmente uma sociedade capitalista que está vivendo somente para o dinheiro e não para os prazeres que a vida nos dá. Nós temos uma tecnologia avançada. Querendo ou não, naquela época do século XVIII ao século XX ali, as tecnologias elas eram altamente evoluídas em relação ao século passado. Então, nós temos ali o surgimento do avião, o surgimento do trem, o telégrafo, a fotografia. Então, essas tecnologias aqui, elas estão em alta escala naquela época ali. Então, nós estamos vivendo o mundo instrumental, o desenvolvimento instrumental da tecnologia. Só que, para ele, esse mundo aqui nos leva sempre ao fracasso, ao individualismo. Enquanto, na verdade, a razão comunicativa seria essencial, né, que é o nosso mundo de vida, a nossa razão de viver. Então, agir comunicativamente, porque quando a tecnologia está se desenvolvendo, ao mesmo tempo que ela junta, ao mesmo tempo ela afasta as pessoas. Então, o diálogo não tem muito ali. Hoje nós mandamos mensagem, instantaneamente chega para outra pessoa. Então, é um diálogo muito monótono. Então, se você vai conversar com a sua mãe e está em outro lugar, você manda uma mensagem muito subjetiva, né? Não tem esse diálogo. Então,
o agir comunicativamente está baseado nessa razão comunicativa, que é você ter uma inter-relação com as outras pessoas. O conhecimento e interesse, nós já não temos mais um conhecimento do que é determinada tecnologia. São tantas tecnologias que surgiram a partir do século XVIII que a gente fica meio que perdido sem saber qual que é, para que serve determinada tecnologia. A gente se baseia, né, no computador, no celular, na televisão e pronto. Tudo que está fora desse nosso contexto, né, para nós é meio que abstrato, a gente não conhece muito. Então, nós perdemos esse conhecimento e interesse, porque é tudo muito fora da nossa realidade. Não tem interesse em conhecer algo que não vai ser aplicado no nosso dia a dia. Nós sempre queremos conhecer algo que vai integrar no nosso conhecimento, integrar na nossa relação com as outras pessoas. E a modernidade, né? Esse conceito de moderno aqui não é você se basear somente na tecnologia, mas você usar a tecnologia para aquilo que possa te agregar ou juntar você com outras pessoas. Nós temos aí uma sociedade massiva que usufrui da cultura, mas não como forma de conhecimento, enriquecimento do seu espírito, mas como uma forma de apaziguar, amenizar o seu cansaço da semana, o seu cansaço do mês. Né? Então essa modernidade aqui é uma forma de trazer as pessoas mais próximas da gente, né? A gente se uniu cada vez mais. Então nós temos esses dois tipos de razão aqui para Habermas, a instrumental e a comunicativa, na qual ele critica essa razão instrumental que está baseada no mundo do trabalho, o capitalismo, a tecnologia, e nós temos a razão comunicativa, né? Que é o nosso agir comunicativamente, perceber o outro, se interagir um pouco mais com o outro. Husserl, né? Segundo ele, para que a realidade fosse vislumbrada, a relação entre sujeito e objeto deveria ser purificada. Assim, a consciência é manifestada na intencionalidade, ou seja, é intenção do sujeito que desvendaria tudo. Então, Husserl está baseando as suas explicações no interesse humano, sempre nosso interesse de ir além, nosso interesse de sair de nós e para fora de nós, né? Conhecer algo que está fora de nós. Então, nesse esquema aqui, ó, nós temos um indivíduo aqui, que é o subjetivo. A intenção do sujeito em relação ao que está fora de nós é que vai tornar ele existente. A intenção nossa é sempre querer algo fora. Porque se ficarmos muito presos na nossa consciência, a gente não consegue evoluir. Então, para que a mente possa evoluir, né, nosso raciocínio possa evoluir, sempre tem uma intenção para o outro, uma intenção para fora de nós. Então, esse ato de querer conhecer, querer desvendar, é a nossa intenção. Então, nós temos a intenção de conhecer algo que está fora de nós, um objeto, por exemplo, né? Aqui, quando nós temos essa intenção e nós conhecemos, então faz com que a nossa mente se desenvolva. Ou seja, sempre pensando em algo. A nossa mente ela nunca estará vazia. Estaremos sempre pensando em algo. Então, seja no nosso dia a dia, seja até mesmo dormindo, a nossa mente sempre vai se ocupar de alguma coisa. Então, a nossa intenção é sempre conhecer algo que está fora de nós. A partir do momento que nós conhecemos isso, então, esse objeto, ele se caracteriza na nossa mente como forma de pensamento, então ele está ocupando um espaço ali. Então, de minuto em minuto, segundo em segundos, até mesmo dormindo, a nossa mente sempre estará ocupada com algum tipo de pensamento. E esse pensamento, ele só se forma a partir do momento que nós temos a intenção de conhecer, e quando nós conhecemos, então, aí ele fica gravado na nossa mente. Então, para Husserl, o conhecimento, ele só se dá a partir do momento que nós temos a intenção de conhecer algo. A intenção é que vai contar sempre mais. Porque se você vive e você não tem uma intenção para nada, a sua mente fica parada, estagna, né? Você não vai conseguir evoluir. Por isso nós sempre temos que estar com a intenção sobre algo, a intenção de querer saber sempre mais, tá? Por hoje é só. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.